Olá, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, né, onde em outro momento, né, outras pessoas poderão assistir essa gravação pelo canal do YouTube do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó. Então, estamos iniciando a nossa programação aqui da Feira do Livro, né, onde é um aquecimento pré-feira com algumas atividades. E a palestra de hoje nós vamos estar conversando sobre a biblioteca escolar, um novo olhar. Eu sou Jéssica Bedin, sou bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou bibliotecária, né, com CRB ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia, o CRB 14. Tenho especialização em gestão de bibliotecas escolares, mestrado, né, e sou doutoranda em Ciência da Informação pela UFSC também. Atuo como professora e coordenadora no curso de Biblioteconomia EAD, aqui da UNO Chapecó, e pensando, né, em como a gente poderia estar contribuindo com a Feira do Livro, né, aqui na cidade, né, de Chapecó, e muitas vezes atingindo outros municípios aqui da região, e até mesmo, né, do Brasil, onde esse ambiente virtual ele acaba expandindo, né, os nossos, enfim, as nossas fronteiras, pensando junto com as colegas, com a Sandra, com a Carol, até para contextualizar um pouco para vocês, né, esse novo olhar, ele vem a partir de um desejo, né, de um interesse, né, que nós, enquanto bibliotecárias, temos em dialogar com a pedagogia, né, com as licenciaturas, com o contexto escolar. E pensando na realidade que nós temos hoje, né, tanto a nível Chapecó, Santa Catarina, Brasil, né, de como estão as nossas bibliotecas escolares, a gente traz, né, esse novo olhar para que a gente possa dialogar com vocês, né, que todo esse conhecimento da biblioteconomia, ele possa ser compartilhado um pouco com vocês, entendendo também que essa é uma luta coletiva, né? Então, nós precisamos trabalhar, né, de forma cooperativa nesses ambientes também, né? Então, acho que todos, né, todos nós temos a ganhar com esse espaço. Então, será o que são as bibliotecas escolares, né? Quais são as nossas expectativas sobre esse espaço, o que esse espaço pode ofertar para a sua comunidade. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, a partir da realidade do que nós temos enquanto questões teóricas, né, enquanto conhecimentos de uma área já consolidada, né, a partir de um conhecimento que vem da universidade, do curso, né, onde eu estou aqui representando, e também a partir do que nós temos na nossa realidade prática, né, então com a experiência da Carol, com a experiência da Sandra, né, então eu vejo o quanto é importante que a universidade, né, e os ambientes práticos, eles precisam estar sempre, né, em sintonia, colaborando para que o que a gente estude na universidade ele possa ser útil, né, e contribuir para aquela realidade. Então, fico bem feliz de ver aqui a sala, né, com muitas pessoas, já com experiência, né, com uma bagagem, né, do ambiente da escola, onde pode estar dialogando para que a gente construa esse espaço. Então, agora eu vou passar a palavra, né, para a Carol e para a Sandra, para que elas possam, né, se apresentar, falar de, né, um pouco da história delas, de onde elas vêm, né? E eu acho que pode ser de uma forma breve para a gente se conhecer e aí depois, né, a gente dá início na fala de cada uma de vocês. Carol, se você quiser falar um pouco sobre a Feira do Livro também, para a gente, né, compartilhar, eu acho que é bem importante para que a gente tenha acesso, né, à nossa história, a outras questões para que a gente possa planejar o futuro, né? Então, para que a gente não perca de vista, né, todo o que já foi construído até aqui, que cada um de vocês possa ser parceiro também para construir futuras edições da Feira do Livro. Obrigada, professora Jéssica. Então, bom dia a todos. Obrigada pela presença de cada um nessa manhã de sexta-feira, dia lindo, né? E, então, o meu nome é Caroline, tem muitas pessoas já que me conhecem, eu conheço, né, mas para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal, aqui de Chapecó, né, a Biblioteca Neiva Maria Stella. Fazem 7 anos que eu atuo nesse espaço e também estou coordenadora da biblioteca. Eu sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Catarina, possuo especialização em gestão de bibliotecas escolares e estou com 12 anos de atuação profissional, então tenho uma estrada já aí que a gente percorreu e está sempre aprendendo todos os dias.
Sobre a Feira do Livro, né, aproveitar a oportunidade e convidar todos para que participem, né, do período de 26/10 a 4/11. Nós teremos a programação da Feira do Livro com mesas temáticas, lançamentos, muita conversa boa sobre leitura, sobre literatura. Então, aproveitem esse momento, acompanhem, né, eu já coloquei ali no chat o Instagram da Feira do Livro, o site, né, com a programação. Então, fiquem atentos aí a esses canais de comunicação para aproveitar esse momento que é pensado por muitas pessoas, né? A Feira do Livro é um movimento comunitário, organizado pela UNO Chapecó, com a parceria da Prefeitura Municipal de Chapecó. Então, são muitas pessoas pensando nesse evento que já está aí com o seu 4º ano consecutivo, pulando o ano passado, né, que realmente não teve como realizar. Então, a gente vem aí nesses últimos 4 anos nesse movimento constante, e o que a organização, né, geral da Feira do Livro, né, em nome do professor Odilon Poli, que é o coordenador geral da Feira do Livro, que a gente quer que realmente a Feira do Livro ela se torne um evento consagrado no calendário, né, de Chapecó, e que através dela a gente possa alcançar, né, as crianças, os adultos, enfim, toda a comunidade chapecoense, e que as pessoas entendam a importância que a leitura, que o livro tem nas nossas vidas, né? De como isso pode realmente nos desenvolver. E é claro que as bibliotecas escolares têm um papel fundamental nesse desenvolvimento, e é por isso que, então, a gente hoje vai falar sobre esse assunto. Sandra? Então, bom dia para todas, todos. Eu estou bem feliz com esta oportunidade de estar aqui participando dessa atividade com vocês hoje. Meu coração, assim, está cheinho aqui no peito, vendo muitos rostos conhecidos, colegas de trabalho, professoras, outros que a gente se encontra nos eventos da área. Então, eu estou me sentindo bem em casa mesmo. E para quem não me conhece, então, meu nome é Sandra Franciscato. Eu atuo como bibliotecária no Colégio Logosófico Gonzales Pecote de Chapecó, aqui de Chapecó. E onde eu atuei desde 2002 até 2018 como educadora, tanto na educação infantil no início e depois nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou graduada em pedagogia pela Unopar e tenho graduação também em biblioteconomia pela UNO Chapecó e sou pós-graduando em biblioterapia e mediação literária também pela UNO Chapecó. Então, estou bem feliz de fazer parte desse evento, espero contribuir e sei que vou aprender muito também hoje. Obrigada. E ouvindo, né, a Sandra, a Carol se apresentando, né, eu fico muito feliz de, nesta edição aqui da Feira do Livro, de a gente estar contribuindo nessa importância dos movimentos locais. Então, desde 2018, né, que eu estou morando aqui em Chapecó, e aos poucos, né, a gente foi desenvolvendo projetos, a gente foi se aproximando, né, com a realidade da biblioteca pública, onde a gente pôde interagir, realizar ações, né, conhecer a realidade, já fazer alguns projetos de intervenção também, agora com a Sandra, né, uma parceira também, que a partir, né, em que ela se tornou egressa aqui do curso, também ela acabou fazendo parte. Então, assim, a gente, aos poucos, né, vai aumentando essa rede também, né, e fica mais fácil de a gente pensar em ações, em projetos, né, quando a gente vai agregando pessoas, as suas experiências, né, os seus projetos também. Então, a gente vê o quanto flui mais e a gente consegue
fazer essas trocas, né, e quanto isso nos engrandece, nos deixa tão feliz, né, eu fico muito feliz de concretizar projetos, de ver o quanto as bibliotecas, as leituras, a leitura, né, os livros, ela pode nos ajudar em diversos sentidos, né, desde questões afetivas, de autoconhecimento, de buscar informação para o autodesenvolvimento, seja pessoal, profissional, então é muito bacana, né, a gente ver as pessoas conquistando, né, coisas também, né, evoluindo, então é muito bacana a gente pensar nos espaços das bibliotecas. Então, para que a gente possa dar início, né, a parte mais de compartilhar, né, essas vivências, eu convido agora a Carol para ela fazer a apresentação. Acho que você tem slides, né, Carol, se você já quiser compartilhar a sua tela, aí eu já vou te avisando também. Sim. Só um momentinho. Então, para iniciar, a Carol vai compartilhar um pouco da experiência dela, até mesmo para a gente pensar como é essa chegada até um espaço da biblioteca, né, a partir da perspectiva da Carol, né, de um profissional com formação em biblioteconomia, qual é o cenário que nós encontramos, né, nesses espaços, né? A Carol vai trazer um pouco da perspectiva da biblioteca pública, mas nesse entendimento, né, que ao entender os contextos, né, ao entender como, né, a gente consegue fazer um diagnóstico, né, desses locais e como os conhecimentos, né, da biblioteconomia vão ajudando, né, a estruturar, a tornar esse espaço, né, adequado para a comunidade, para prestar um serviço de informação, né. Então, a palavra está contigo, Carol. Ok. Conseguem visualizar a minha tela? Tudo certo? Perfeitamente. Então tá. Bem, como a professora Jéssica introduziu, né, o objetivo de compartilhar essa experiência é justamente mostrar, né, através do que eu vivi, como a gente pode fazer um planejamento a partir do momento em que chega no espaço da biblioteca. Sabemos, né, que a biblioteca escolar tem as suas características específicas, assim como a biblioteca pública também tem, mas são, né, dois tipos de biblioteca que têm as suas semelhanças e por isso, então, a ideia de compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Então, para quem não conhece, né, a nossa biblioteca pública ela foi criada em 18 de novembro de 1940, e neste ano, então, vai completar 81 anos de existência na nossa cidade, né? Brevemente, um pouquinho da história da nossa biblioteca. Ela já esteve localizada em vários endereços, né? Todos centrais, e atualmente estamos situados na rua Benjamin Constant, 110E, né? No Calçadão. Então, como eu comentei com vocês no início da minha fala, eu ingressei aqui na biblioteca pública em junho de 2014, fazem 7 anos que eu estou aqui. Ingressei como bibliotecária, né? Fui chamada do concurso e realmente fiquei muito feliz com a oportunidade. E quando eu cheguei aqui na biblioteca, eu vinha de uma experiência de 5 anos de biblioteca universitária, né? Eu trabalhei na UNO Chapecó. Então, um outro tipo de biblioteca, que aí sim, na minha opinião, realmente as diferenças são bem grandes entre a biblioteca pública e universitária. Então, eu cheguei aqui, né, não sabia o que eu ia encontrar, e quando cheguei, então, o que eu encontrei? Uma biblioteca que não havia contado com um profissional bibliotecário efetivo, né, nos seus 74 anos, quando eu cheguei aqui, tinha contado apenas com uma bibliotecária por um período de 1 ano, num cargo em comissão, né? Então, foi a única vez que a biblioteca teve contato com um profissional bibliotecário. Foi um período muito curto, então, né, não deu para desenvolver, com certeza, tudo o que precisava. Também encontrei uma equipe, assim, bem vulnerável, né? Pois estava sem o acompanhamento técnico do profissional, né? Nesse sentido. Então, a equipe dava o seu melhor,
fazia, assim, ia muito além das suas possibilidades, mas, no entanto, não contava com um olhar técnico, e isso faz toda a diferença, né? Eu também tive que desmistificar o conceito de que no espaço da biblioteca não tem trabalho, né? Muitas vezes as pessoas têm esse pensamento, isso é um ponto, assim, talvez negativo que eu vá falar aqui, mas precisa ser dito. Muitas pessoas, muitos gestores, sejam públicos ou privados, enfim, mas muitas pessoas têm um pensamento equivocado de que o espaço da biblioteca é tranquilo, né? Não tem muita demanda, não tem muita coisa para fazer, e não, a gente tem muito trabalho para ser feito dentro de uma biblioteca. Então, tudo isso eu tive que ir construindo junto com a equipe, não só com a equipe, mas também com a prefeitura no todo, né? E até hoje, assim, a gente precisa reafirmar isso para que as pessoas realmente consigam voltar esse olhar para a biblioteca. Então, eu encontrei um acervo, assim, com bastante necessidade de organização, no sentido de desbastar, de descartar, de limpar, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer quando chega num espaço de biblioteca mesmo é tirar a poeira, começar organizando, deixar esse espaço com um ambiente agradável, né? Porque quem quer estar num ambiente que não é agradável? Então, é mais isso de chegar e organizar a casa mesmo. Então, todo o nosso empréstimo ele era manual, né? Feito nas fichinhas, como antigamente. Então, tinha toda essa parte tecnológica também para ser desenvolvida, né? O acervo catalogado em 2 sistemas, né? O empréstimo era manual, mas o acervo estava distribuído em 2 sistemas. Então, já começava por aí a dificuldade até mesmo de encontrar o material dentro da biblioteca. Então, muitos livros que haviam chegado de doação durante muito tempo, que foram sendo organizados no espaço na medida do possível, que esperavam pela avaliação do profissional para, né, ver se ia para acervo, se ia para descarte, enfim. E o espaço físico, né, que não é o mais apropriado, né, pois nós estamos numa casa, era uma residência familiar esse espaço, então muitas adaptações e com certeza nem tudo foi possível adaptar, por isso a gente acaba tendo uma perda assim, de espaço bem significativo. Então, por onde que eu comecei na época, né? Eu observei a realidade, eu comecei a conversar com a equipe, fui colocando no papel, fui escrevendo o que a gente precisava, elaborei mesmo um diagnóstico por escrito, né? Colocando todos esses pontos que eu já mencionei, né? Então, a questão da organização da biblioteca, informatização, né, até mesmo a aquisição dos códigos para conseguir trabalhar, da CDD, do ACR2, né? Então, foi isso que eu fiz quando cheguei. Após, então, a elaboração desse diagnóstico, eu entreguei, né, para a gestora da pasta, na época, expliquei, e também é importante dizer que eu fui muito bem recebida por toda a gestão, né, da pasta da cultura, pelos colegas da biblioteca. Eu me senti muito acolhida quando eu cheguei, e aos poucos, assim, a gente foi conversando e foi se conhecendo e entendendo o objetivo de cada um, né? Porque também, muitas vezes, a gente chega num espaço, né, novo, você tem que ter um pouco de cuidado de como vai ser essa tua chegada, para que daqui a pouco as pessoas realmente entendam qual é o teu objetivo, né? E eu sempre deixei muito claro para a equipe que o meu objetivo era de chegar e prestar o meu trabalho técnico, né, a minha formação, para melhorar, né, com certeza, o espaço da biblioteca pública, que a gente almejasse aí cada vez mais reconhecimento. Então, em 2015, a gente teve uma lei aprovada, tá? Isso pode ser bem interessante para as bibliotecas escolares também, né, futuramente pensarem
em algo dessa natureza, né? Ou pelo menos seguirem o que temos hoje a respeito do descarte, porque muitas pessoas têm o entendimento de que livros não podem ser descartados, que livro não tem vida útil, mas sim, o livro ele tem vida útil e muitas vezes ele precisa seguir outros caminhos, né? Que é a reciclagem. Então, foi um marco bem importante porque a gente conseguiu aprovar essa lei que rege até, né, hoje, todo o nosso procedimento de descarte do acervo e nos dá segurança para a efetivação desse trabalho. É importante frisar, assim, né, que no caso das bibliotecas escolares tem um grande volume de livros didáticos, né, e aí tem uma normativa do Estado a respeito dessa questão dos livros didáticos, e então fica aí também a dica para, se alguém quiser procurar mais, se informar mais sobre esse assunto. A gente fez um pedido, então, para a aquisição do software, para gerenciar o acervo da biblioteca, né? Começamos a ter um relacionamento assim com os escritores locais, né? No caso eu, porque a biblioteca já tinha, por meio das suas outras coordenações, desse relacionamento com os escritores locais. Eu não tinha, né, pela minha vivência de biblioteca universitária, então eu comecei a conhecer quem eram os escritores locais, a fazer esse contato, né, a colocar o espaço da biblioteca à disposição desse público. Então, também fui conhecendo como funciona toda a estrutura, né, da cultura, que é a pasta no qual a biblioteca pública está ligada, né, conhecendo sobre o Conselho Municipal de Cultura, também todo esse contexto para ir me apropriando cada vez mais, né, do mundo que eu, a partir de então, estava. Também nós fizemos o pedido de solicitação de servidores efetivos, porque a biblioteca tinha muito essa questão de variar muito, né, o número de funcionários, porque não eram funcionários efetivos da biblioteca. Muitos eram, inclusive, cedidos da educação, e aí, muitas vezes, né, tinha que voltar para a sua pasta original e a gente ficava na mão, né? Então, a partir da vinda dos servidores, isso também melhorou nesse sentido. A organização interna, então, comecei, né, com a questão do acervo, do atendimento, da equipe, ali em 2016, começou as primeiras atividades culturais, os primeiros lançamentos de livros aqui dentro da biblioteca, aí vieram os servidores efetivos, né, o que dá um pouquinho mais de segurança, né, nesse sentido mesmo de contar com a equipe, né, daqui a pouco vai para outro setor ou não vai, então isso também trouxe mais segurança. E em 2016 eu também assumi a função de coordenadora da biblioteca, foi bem desafiador, assim, na época, eu lembro que eu fiquei um pouco resistente, assim, não sabia se era isso mesmo, né, pois é um desafio bem grande, mas eu falei, não, vamos lá, vamos topar esse desafio, e aí estamos aí na atividade, né, e em 2016, finalmente, né, depois de 2 anos, chegou o nosso sistema, o Sistema Sofia, que faz todo o gerenciamento do acervo da biblioteca. E isso realmente, assim, foi um marco importantíssimo para nós, porque deu outra cara para o nosso acervo, para o nosso trabalho no dia a dia, profissionalizou, organizou, a gente consegue emitir relatórios, realmente ter um controle do acervo, encontrar os livros nas estantes, né? Poder dizer para o usuário, olha, o nosso livro ele está emprestado ou ele está disponível, porque nem isso a gente conseguia dizer antes da chegada do Sofia. Então, realmente, assim, foi um marco maravilhoso a questão da implantação do sistema. Então, em 2017, a gente começa a sentir realmente uma consolidação das nossas atividades culturais no espaço da biblioteca, a gente já consegui fazer esse contato com os escritores locais, com os meios de produção literária da cidade,
porque a função de uma biblioteca pública também é salvaguardar toda a produção literária do nosso município. Então, a gente tem isso realmente muito, muito claro para toda a equipe, né? A gente gosta muito desse contato com os escritores locais, a gente procura ter todos os materiais, todos os livros que são lançados, né, dos escritores, e já procura também catalogar, né, já colocar à disposição do nosso público. Então, aqui um pouquinho dessa experiência de tudo que já aconteceu no espaço da biblioteca, e aqui trazer uma ideia de que a biblioteca ela é um espaço multicultural, que na biblioteca podem acontecer os mais variados tipos de programação, né? Como vocês podem ver aqui pelas fotos, contação de história, encontro com os autores, música na frente da biblioteca, a biblioteca na praça da cidade, né? São visitas das escolas no espaço da biblioteca pública, a biblioteca indo até nas escolas, junto com os escritores locais, né? Intervenção artística dos ilustradores, né? Aqui da Gina Zanini, né? Que fez uma ilustração de presente para a biblioteca. Enfim, trazer um pouquinho essa ideia, né, desse espaço. Lançamento de livro, clube de leitura, biblioteca na Feira do Livro, né? Então, a gente sempre procurou ter um espaço lá na Feira do Livro, um stand, né, da biblioteca, para que a comunidade pudesse visualizar esse espaço. Então, enfim, aqui realmente para contar um pouquinho dessa história de tudo que já aconteceu, né? Bate-papo com os escritores locais, mesas temáticas, programação da Semana do Livro e da Biblioteca, intervenção dos alunos de biblioteconomia, né? Bem importante dizer que os alunos de biblioteconomia são bem parceiros aqui da biblioteca pública, então a gente trabalha muito em conjunto, aqui é o pessoal com a mão na massa mesmo, pintando parede, pintando estantes, né, no nosso acervo infanto-juvenil, sarau, enfim, né, um pouco de tudo acontece no espaço da biblioteca pública. E aqui agora olhando, né, lembrando que a última imagem aqui é do ex-prefeito de Chapecó, Milton Sander, e a última aparição pública que ele fez antes do seu falecimento foi num evento da Biblioteca Pública, na Semana do Livro e da Biblioteca, no qual ele veio contar para nós a sua trajetória, né, como prefeito. Então, ficou realmente muito marcante esse evento. E deixa eu ver mais o que é aqui. Acho que eu já mencionei todas as atividades que a gente fez, né, na praça, no Verdão, enfim, mais música, oficinas, né, Semana do Escritor Chapecoense. Aqui é um pouquinho mesmo para ilustrar essa questão do espaço multicultural que uma biblioteca pode ser. E daí não só biblioteca pública, como também biblioteca escolar, né? Pode ser esse espaço para desenvolver diferentes tipos de atividade. Então, em 2020, com a implantação, com a pandemia, né, a gente precisou também repensar o nosso contato com os usuários, né? Por isso, a gente criou o WhatsApp da biblioteca, que vem, inclusive, dando muito certo, assim, o público gostou muito dessa interação, desse canal de atendimento, e a gente está utilizando, assim, tem sido realmente muito positivo. Nós também precisamos organizar fontes de informação com conteúdo de acesso aberto, né, gratuitos. Colocamos à disposição isso no site, né, da Secretaria de Cultura, para que as pessoas pudessem ter acesso. Aí a gente teve algumas atividades no ano de 2020, lançamento, né, a biblioteca também sai das quatro paredes aqui, vai
a comunidade, né, com a doação de livros, ou seja, livros que nós recebemos e que nós já temos no acervo, ou que não se encaixa na nossa política de desenvolvimento de coleções, nós fizemos doação para a comunidade. Então, aqui são cenas, né, desses eventos que a gente participa e que faz a doação. Então, Dia do Bibliotecário, aqui também uma intervenção que a biblioteca participa na Semana Nacional do Doador do Sangue, lá no EMOSC. Já são 3 anos que a gente participa dessa ação, é bem legal, a gente vai com os livros para doar para quem vai fazer a doação de sangue, né? Então, tem atraído bastante pessoas, né, que têm esse contato com a biblioteca nesse tipo de atividade externa e que depois elas vêm até o espaço da biblioteca para se cadastrar, enfim, e para utilizar. Então, tivemos, o ano passado, uma live do aniversário dos 80 anos da biblioteca, que foi bem legal, a gente alcançou uma visibilidade bem bacana na nossa comunidade. Então, aqui um pouquinho do que a gente realizou em 2020, a gente doou cerca de 800 livros, né, para o abrigo das mulheres, para o serviço de resgate social, para as penitenciárias e para esses eventos culturais que eu mencionei, que a gente sai de dentro da biblioteca e vai para parques e praças, no EMOSC, fazer essa doação para a comunidade. Então, vejam que tudo que chega aqui na biblioteca de doação de materiais, a gente faz essa triagem e o que não fica para o nosso acervo, a gente dá vazão para esses outros espaços, isso é bem importante. Então, a gente desenvolveu nesse ano de 2021 uma política de desenvolvimento de coleções, que é um documento que rege, né, toda a nossa questão do desenvolvimento do acervo, o nosso regulamento também, né, que explica como a biblioteca funciona. Nós estamos executando um projeto cultural que a gente ganhou no edital Elizabeth Anderle, que é a Biblioteca Pública de Chapecó, um espaço revitalizado para a comunidade. Então, a gente realizou sessões de cinema esse ano, bate-papo, enfim, a gente ainda está executando esse projeto, que foi bem legal, porque a gente conseguiu adquirir 2 computadores novos, um notebook, uma tela de projeção, um projetor, um jardim permanente no espaço da biblioteca, um sofá, 2 poltronas, tapete, enfim, uma série de itens que já está fazendo toda a diferença para nós, principalmente no quesito de realização dessas atividades culturais no espaço da biblioteca. E novos projetos, né? A gente está sempre pensando, escrevemos uma nova proposta nesse edital Elizabeth Anderle esse ano. Temos uma outra proposta do Instituto BRF Foods, que a gente também foi contemplado, a gente está aguardando para receber 4 novos computadores que serão disponibilizados para a nossa comunidade. Então, eu separei aqui também alguns perfis no Instagram que vocês podem seguir para se inspirar, né, de profissionais aí que estão sempre dando dicas, né, das bibliotecas e também de bibliotecas escolares, né, então fica aí a dica para vocês acessarem esses perfis e se inspirarem, porque no meu entendimento, a gente precisa, sim, de inspiração e quando a gente compartilha a nossa experiência com as outras pessoas, é uma forma de talvez aí surgirem novas experiências também, né? Novos casos de sucesso. Então, para fomentar o acervo, gostaria de falar, né, do projeto Itaú Leia para uma Criança, que inclusive está com as inscrições abertas. Nós aqui na biblioteca já preenchemos o cadastro para receber livros e para as escolas também tem uma modalidade. Tem o programa Conta Para Mim, que é do Ministério da Educação, que também está com alguns livros disponíveis para download gratuitamente. Buscar parcerias, né, pessoal, com as instituições da nossa cidade, com os escritores, enfim. E temos o Vale Livro, né? Aproveitando a oportunidade para falar do Vale Livro da Feira do Livro, que vai ser uma ótima oportunidade de incrementar o acervo das bibliotecas escolares, no caso daí para as bibliotecas
escolares da rede municipal e estadual. Então, é isso, basicamente, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, dessa experiência. Deixa eu ver aqui. Aí, acho que parei de compartilhar, né? Então é isso, tá, pessoal? Um pouco contando para vocês um pouquinho dessa trajetória aí da biblioteca. Espero que de alguma forma possa contribuir, né? Também fico à disposição para, se alguém depois quiser conversar comigo, enfim, né? Tem o e-mail da biblioteca, o meu contato, fiquem à vontade. E vamos seguir aí nessa troca. Obrigada, Carol. E eu acho que quando a gente traz exemplos práticos, né, de como as pessoas foram saindo, né, eu costumo dizer do mesmo lugar do problema, porque quando a gente está no mesmo nível, né, parece que está tudo embaçado, né, o quanto fica difícil a gente visualizar possibilidades em meio ao caos, né. Então, compartilhando, né, dessas experiências, de ferramentas, né, a gente consegue aumentar um pouquinho, né, ali o lugar, né, de onde a gente está olhando para o problema, e a gente consegue visualizar oportunidades. Então, eu acho que a partir, né, dessa sua exposição, Carol, a gente consegue talvez visualizar quem são os parceiros lá na biblioteca escolar, né? Quem são as pessoas que podem estar contribuindo, que projetos podem ser desenvolvidos. Então, quando a gente fala de planejamento, né, de gestão, o quanto fazer esse diagnóstico, identificar, né, elementos, né, que compõem os nossos espaços, né, nos ajuda a olhar para esse cenário de uma forma diferenciada, né? E como a Carol disse, é muito próximo, né, os espaços como hoje eles estão, né, as bibliotecas públicas e escolares, apesar de elas terem, né, uma forma de olhar muito diferente, né? Então, acho que essa é uma das principais questões, né? Onde a biblioteca pública ela vai construir o seu acervo e seus serviços focado, né, na sociedade, na comunidade como um todo, e o objetivo da biblioteca escolar é no processo de ensino-aprendizagem, então vinculado com todo, né, esse papel da escola. E, no mais, as experiências, né, o que puder somar, contribui para que a gente possa pensar, né, em serviços, em projetos nesses espaços. Vou aproveitar, Carol, para deixar o convite, né, para quem está nos acompanhando, no dia 9 de novembro, a gente vai ter um outro momento, né, aqui entre o curso de Biblioteconomia e a Biblioteca Pública, onde a gente vai estar compartilhando, né, sobre oportunidades, né, a partir de editais de fomento à cultura. Então, muitos desses editais, eles fomentam a leitura também. Então, como a gente pode conseguir recursos financeiros para as nossas instituições, né, que são vinculadas à cultura e à educação a partir desses editais. Então, a seguir, eu vou estar compartilhando o link para vocês realizarem a inscrição e aí, posteriormente, eu envio o link para vocês terem acesso. Então, são oportunidades de estar proporcionando melhorias, seja no acervo, na estrutura física, nos serviços, né? Então, vai ser a partir de uma experiência, né, da biblioteca pública também. Já vou deixar aqui no link. Agora, eu convido a Sandra para compartilhar a experiência que ela, né, está tendo no Colégio Logosófico. E, Sandra, você quer compartilhar a sua tela? Sim, eu já compartilho ela, Jéssica. Antes eu só queria trazer, assim, que é uma alegria, assim, acompanhar todo esse trabalho que a Carol vem desenvolvendo ali na biblioteca pública. Eu, desde que entrei na biblioteconomia, tenho procurado estar mais pertinho e mais participativa desse espaço que é riquíssimo e que é de todos nós, né? Que é de toda a nossa comunidade. Então, parabenizar mesmo. Esses dias eu estava conversando com os alunos lá do segundo ano e levando sobre a biblioteca pública, e eles ficaram com os olhinhos assim, eu dizia, é nosso, é meu, é de vocês podem ir lá, é um outro lugar que vocês também podem retirar livros, que vocês também podem participar de atividades. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade mesmo, divulgar, né, esses espaços. E bem feliz, assim, de fazer parte disto. Então, obrigada, Sandra. Vou compartilhar aqui o meu material. E essa sua fala, Sandra, é bem importante, porque a biblioteca escolar, que ela prepara, né, as pessoas para que elas possam utilizar as bibliotecas públicas, as bibliotecas universitárias depois, né? Então, a gente prepara a forma como, né, as pessoas estarão olhando para a informação, né?
E hoje em dia nós temos tantas questões de fake news, né, de compartilhamento de notícias falsas, de apropriação, de entendimento, né? Então a gente pode pensar em projetos e atividades que venham, né, a colaborar com com esses outros espaços também, né? Só me digam se está aparecendo já. Já estamos visualizando. Tá. Então, como a Jéssica trouxe ali, né, a biblioteca escolar, sobre esse novo olhar. E eu trago, para fundamentar este novo olhar na biblioteca, o que diz Araújo. Então, o que ele diz? Que o ambiente da biblioteca escolar, ele deve ser agradável e confortável. Ele deve ser visto pelo aluno como um ambiente aconchegante, onde ele é sempre bem-vindo, e o bibliotecário é mais uma pessoa na escola que irá lhe auxiliar na caminhada rumo ao descobrimento e acesso ao conhecimento. Então, essa citação de Araújo, assim, tem servido como um norte também para o meu trabalho nesse espaço, de realmente fazer com que esse espaço da biblioteca escolar, ele seja visto pelos alunos, pelos professores, pelos pais, pelos funcionários, como esse ambiente aconchegante, agradável, onde é gostoso de estar. Então, esse tem sido, assim, um grande desafio, assim, que eu tenho procurado levar. E como a biblioteca escolar, ela, diferentemente, né, da biblioteca pública, a biblioteca escolar, ela está inserida numa instituição, numa escola. Né? Então, como ela faz parte dessa instituição, escola, ela precisa cumprir com algumas funções. E eu trago aqui duas funções principais da biblioteca escolar. A primeira delas é a função educativa. O que seria essa função educativa, então? Reforçar por meio da pesquisa o que o aluno aprende em sala de aula. Então, a biblioteca escolar, ela precisa dar esse aporte ao trabalho curricular que é desenvolvido na escola. Então, a gente precisa ter materiais, precisa oferecer para os alunos, para os professores e para os pais também que vão em busca desses materiais de pesquisa mesmo, para reforçar aquilo que os alunos estão aprendendo em sala. Então, essa seria a função educativa. E a outra função é a função cultural. Então, o gosto pela descoberta de novos mundos com literaturas diferenciadas permite que o estudante ultrapasse as fronteiras da sala de aula e complemente a educação formal. Então, é todo aquele outro trabalho que é desenvolvido, né, através da literatura, através dos eventos, dos encontros, né, que vai ter essa função, então, cultural. Também, a biblioteca escolar, ela colabora no desenvolvimento de 3 competências básicas do currículo escolar, que são a competência leitora, a competência informacional e a competência literária, que são competências imprescindíveis na formação do cidadão do século XXI. E aí a gente vai ver um pouquinho o que seria cada uma dessas 3 competências. E aí vocês vão pensando se a biblioteca escolar realmente consegue colaborar no desenvolvimento dessas competências. Então, a competência leitora, o que seria? Seria a criança, né, o adolescente, o jovem, enfim, a pessoa compreender o que ela leu, que ela consiga dar um significado para esse texto, para aquilo que ela leu,
que ela tenha um domínio do código oral, do vocabulário, da formação das palavras, semântica, a estrutura das frases, o código textual, a coerência, a coesão, o conhecimento do uso da língua, como que eu uso, em que situações que eu faço uso, de que forma, as várias situações de comunicação. Isso é fundamental para a cidadania, Então, a primeira coisa, sim, eu preciso que a pessoa tenha esse domínio da língua, que ela compreenda, que ela saiba se comunicar, que ela leia um texto e consiga interpretar o que aquele texto está dizendo. Então, todo esse trabalho desenvolve essa competência leitora. Já a competência informacional, de acordo com a Associação das Bibliotecas Americanas, para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando a informação é necessária e ter habilidade para localizar, avaliar e usar efetivamente a informação. Pessoas competentes informacionais são aquelas que aprenderam a aprender. E aí eu trago isso, assim, de fundamental importância para os tempos que nós vivemos hoje, onde há tanta informação, mas também tanta desinformação. Então, aonde buscar a informação correta? Em que fontes? Quais são as fontes seguras, as fontes confiáveis? Eu tenho que acreditar em tudo que eu recebo. Então, até aqui eu coloquei uma imagem de uma turminha do Infantil 5, isso já há alguns anos, visitando, então, a biblioteca pública como esse local, mais um local onde eu posso ir buscar informações seguras, confiáveis, ou simplesmente ampliar o meu conhecimento, ou buscar livros para ler por lazer, enfim. As bibliotecas, elas têm esse compromisso de ensinar, de colaborar nesse mundo de informações a achar as fontes confiáveis e seguras. E são muitas, Então, isso faria parte da competência informacional, é buscar a informação, E a competência literária, como o próprio nome já diz, ela desenvolve-se ao nível dos conceitos e dos valores que estão implícitos no texto, e muitas vezes eu diria que até explícitos, tem textos que isso fica bem explícito, como o bem e o mal, o triunfo, a derrota, o amor e o ódio, a esperança e o desespero, a igualdade e a desigualdade, a justiça e a injustiça, entre tantos outros aspectos que a literatura trabalha. Também o atingir da capacidade de percepção do outro, respeitando e aceitando a sua diferença, permite ao leitor perceber o quanto alarga os seus horizontes, num crescendo diálogo com outras culturas, outros valores, outras etnias, fatores preponderantes à compreensão das diferenças e maneiras de estar na sociedade, ajudando a perceber como se relacionam os outros e aprendendo a agir em diferentes contextos sociais. Então, vejam assim como é amplo o trabalho que nós podemos realizar com a literatura, em todos os espaços. E aí eu vou trazer um pouquinho, então, agora mais especificamente, sobre a biblioteca escolar do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, de Chapecó. Então, quem que a nossa biblioteca atende? Ela atende a comunidade escolar. Fazem parte dessa comunidade os estudantes. Então, nós temos crianças desde o infantil 1 até o 9º ano.
Então, nós temos a educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Professores, funcionários da escola e pais. Essa é a nossa comunidade. O acervo da nossa biblioteca hoje ele é calculado em torno de 10 mil itens. O que faz parte desses itens? Nós temos livros, então, de literatura, enciclopédias, dicionários, livros didáticos, voltados para a área da educação, atlas, entre muitos outros, revistas, a National Geographic. Atualmente a gente não faz mais assinatura dessa revista, mas nós temos vários exemplares de assinaturas que a gente fazia. A ciência hoje das crianças, nós temos ela a partir deste ano na forma digital. A gente já tinha ela no meio digital também, mas nós tínhamos digital e física. Agora nós temos essas duas somente na forma digital. A revista Guia do Professor e gibis, que vem em 3 línguas, que é português, inglês e espanhol. CDs e DVDs, mapas, globos, jogos diversos, teatro de fantoches, bonecos, aventais, entre outros, e também materiais de produção interna da escola, que são materiais que são confeccionados pelas turmas, várias turmas assim confeccionam livros ou outros materiais de acordo com algum projeto que é realizado, e que depois fica para a biblioteca, então. Aqui é o nosso espaço da educação infantil, as estantes para a educação infantil. Nesse espaço, então, os livros, eles ficam com as capas expostas, porque as crianças nessa faixa etária, elas vão pelo visual, elas vão muito pela capa do livro, né? Eles não conseguem localizar um livro na estante. Então, precisa ficar organizado assim, mais dessa forma, mais à mão deles e com esse aspecto visual bem chamativo. A parte do ensino fundamental 1, então nesta sessão nós temos as obras de referência que ficam bem ao fundo aqui. Temos também a literatura, temos obras do projeto Kinesis. O projeto Kinesis é um projeto que é desenvolvido na nossa escola do 1º ao 4º ano, e ele é relativo à parte curricular, né, da escola, e também as obras da pedagogia logosófica, que são livros que são editados, né, pelo sistema logosófico de educação, então ficam também nesta seção aqui do ensino fundamental 1. Na seção do ensino fundamental 2, também, então, ficam os clássicos da literatura mundial, brasileira, crônicas, contos, poesias, obras de ficção. Aqui também ficam grande parte dos jogos, dos fantoches, ficam nesta seção, e também as obras destinadas aos professores e pais, mais ao público adulto. Eu só queria mostrar, deixa eu ver aqui, trazer também que a biblioteca da escola, ela foi construída, aqui dá para ver bem, utilizando 2 containers, tá? Então, ela fica em 2 containers, aqui dá para a gente ver bem um deles, o outro fica nessa parte aqui, foi feita uma parte para ligar, né, entre um e outro. Então, ela fica em 2 containers. Também temos o espaço para as revistas, como eu falei, que ficam aqui, as revistas, CDs, DVDs, e também a estante
para a divulgação de novas aquisições, aquilo que está chegando de novo na biblioteca. Então, as crianças já sabem que elas chegam, elas vão dar uma olhadinha para ver o que entrou de novo na biblioteca, nessa estante aqui. Esse módulo de devoluções também, que é uma estante destinada à devolução dos materiais, fica pertinho da porta, então eles entram, já colocam o material ali para devolução, e que no momento está sendo utilizado, então, para a quarentena dos livros que retornam de casa. A gente ainda tem feito a quarentena. Essa é a nossa quadriteca, que é um módulo também, frente e verso. Então, nós temos, de um lado, as histórias em quadrinhos para os alunos do Fundamental 2 e, de outro lado, as histórias em quadrinhos mais para educação infantil e Fundamental 1. E é um gênero textual que a biblioteca escolar, eu penso assim, precisa ter, porque eles adoram, eles gostam muito, até se vocês verem aqui, ó, tá vazia essa prateleira, porque dificilmente param os gibis ali. É um constante repor, vem e vai, porque eles apreciam muito. E eu sei, assim, que até pouco tempo atrás, esse tipo de material era visto até com certo receio, como indicação de leitura, mas hoje eu vejo assim, e vendo também, e lendo sobre vários escritores, aqui eu trago Pedro Bandeira, eu cito o Ziraldo, que eles se formaram escritores porque se apaixonaram pela leitura através das histórias em quadrinhos. Então, que elas são um importante meio, assim, para desenvolver nas crianças, nos alunos, esse gosto pela leitura, né? Então, eu trago isso, assim, como algo bem, bem importante. Na biblioteca escolar é um sucesso. E agora eu vou trazer um pouquinho, assim, das atividades que foram desenvolvidas na biblioteca a partir de 2009, que foi quando eu entrei na biblioteca escolar da escola. E então vocês vão ver assim que várias das imagens têm aglomeração, porque nós não estávamos em pandemia. Então, são atividades de 2019 até esse ano. Aqui foi uma exposição realizada em homenagem aos 17 anos, em comemoração, né, aos 17 anos do Colégio de Chapecó. Então, essa exposição, ela foi montada com esses materiais que eu trouxe ali antes de produção interna do colégio, que são os livros, os materiais que são confeccionados pelas turmas e que depois ficam guardados, né, na biblioteca. E essa exposição foi aberta também para toda a comunidade escolar. Aqui eu estou realizando uma oficina sobre as fake news, sobre esse aspecto da informação confiável, segura das fontes, né, com as turmas do 8º e 9º ano. Nesta outra, eu estou realizando uma oficina sobre o patrono da nossa escola, né, o criador, que é o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Aqui eu estou realizando uma oficina sobre os tipos de livros, também os diferentes materiais que são usados na confecção dos livros e como a gente cuidar, né, que o cuidado que a gente tem com livro de pano é diferente do cuidado que a gente tem com livro de papel ou de papelão. Então, levando para eles. E para que serve também o livro. Aqui nós estamos numa oficina de confecção de marcadores de páginas
porque um dos cuidados que a gente viu, que a gente tem que ter com o livro, é de não dobrar a página. Então, a gente precisa marcar, que são com os alunos maiores, e aí eles confeccionaram, então, os marcadores de páginas. Os encontros com autores. Aqui, a professora de língua portuguesa, ela se caracterizou, a professora Juliette, se caracterizou de Pedro Bandeira para trazer sobre a vida, né, desse autor para os alunos. Eles estavam trabalhando em um projeto literário com uma das obras do Pedro Bandeira, então. Aqui o encontro com a autora Graziella Bride Fátio, autora do livro A Grande Descoberta, com os menores ali da educação infantil. Aqui também o encontro com a autora Marinês Panoso, autora do livro Um Bicho Diferente. Ela está contando a história. Aqui uma sessão de autógrafos com a autora Jaqueline Mioto Zoletti, do João do Urso Filho. Aqui uma atividade de contação, né, leitura de histórias. Nós temos a professora Marilene Bonassi, que ela faz um trabalho lindo na escola de contação de histórias usando este personagem aqui, esse bonequinho que é o Fabiano Júnior, e através desse personagem ela leva para as crianças muitas situações vividas no cotidiano deles, às vezes algo que é difícil para a criança, né, que para nós adultos parece não ser, mas que para eles é difícil de enfrentar. O próprio ficar na escola, deixar a mamãe, né, ir para casa, o papai. Então, todas essas situações, assim, vivenciadas pelas crianças, ela utiliza do Fabiano Júnior para levar para eles, que o Fabiano Júnior é um menino que tem a idade deles, e aí ela vai contando as histórias das lutas que ele enfrenta e como que ele consegue vencer essas pequenas lutas, né? E eles adoram. Aqui uma outra atividade também muito rica que a gente viveu na biblioteca, que foram as alunas maiores contando histórias para os menores. E vejam a carinha ali deles. Aqui é uma turma de infantil 1. Era, na época, lá em 2019, prestando atenção atentamente, né, à história dos alunos maiores, com os fantoches. Aqui eu estou contando a história da Lilás, é uma história lindíssima. Quem não conhece, fica a dica, vale muito a pena. Que é uma turma de segundo ano passado, um pouquinho antes da pandemia iniciar. Jogos e atividades diversas também, que a gente faz, desenvolve. Então, aqui eles estão jogando o jogo do Operando. Esse aqui é o Super Lince. E é bem legal, porque o Super Lince agora ele tem um aplicativo no celular, então tu vai usando o tempo que o próprio aplicativo vai dando para localizar as imagens. Eles gostam muito. Aqui o jogo do Stop. Os livros quebra-cabeças. Esse também foi um quebra-cabeça de 1000 peças que nós montamos na biblioteca. Levamos 3 meses para montar esse quebra-cabeça, depois foi feito um quadro, né? Foi algo bem, que envolveu bastante, assim, os alunos de todas as turmas ali, que chegavam e iam trabalhar um pouquinho ali. Essa foi uma outra atividade que foi realizada também onde estou. Então, eu coloquei algumas fichas, assim, espalhadas, penduradas pela biblioteca, com trechos de livros clássicos, assim, bem conhecidos pelas crianças,
e quem identificasse, então, a qual obra aquele trecho pertencia ganhava um brindezinho, um marcador de páginas. Então, aqui é da Ilha Perdida, do Pequeno Príncipe, o Menino do Dedo Verde. Aqui eu trouxe para a gente recordar também da última feira que nós participamos, o colégio participou com a reedição do livro Chico Valente, da Jaqueline Isoletti. E foram momentos bem especiais que nós vivemos nessa última feira. Aqui eu tirei uma foto com a princesa também da feira, para recordar esses momentos. E aí, Araújo, ele traz sobre a mediação na biblioteca escolar que, para além das habilidades bibliotecárias, o bibliotecário escolar deve estar aberto a desenvolver habilidades pedagógicas e de ensino. Esse profissional não pode atuar somente como a pessoa que deixa os livros catalogados e organizados. Ele necessita fazer mais, pois o ambiente escolar exige mais. Necessariamente, ele deve gostar de aprender, gostar de ler, gostar de se relacionar com outras pessoas e gostar de compartilhar conhecimentos com quem dele necessitar. Eu achei, assim, muito lindo isso que Araújo traz sobre esse profissional, porque diferentemente da biblioteca pública, na biblioteca escolar, ou mesmo da universitária, das outras bibliotecas, enfim, na biblioteca escolar, nós não temos equipes de trabalho. Eu atualmente estou sozinha na biblioteca, sou uma pessoa. Então, a gente precisa fazer de tudo um pouco, né? Ser multiuso, assim. E eu preciso cuidar muito desse aspecto do pedagógico, do ensino, porque eu não posso ficar somente nesta parte técnica, que ela é importantíssima, é muito importante. Vocês vão ver mais para frente que eu vou trazer. Mas eu não posso me descuidar de todas essas possibilidades que eu preciso oferecer para essa comunidade, né? Aí aqui as toquinhas literárias para os pequenininhos. Lançamentos de projetos literários que são feitos na biblioteca. Aqui é uma turma também que estava fazendo o lançamento do projeto literário do livro Bia Bisa, Bia Bel. As parcerias, como a Carol trouxe, né? O quanto é importante a gente ter essas parcerias. Então, aqui foi uma turma de terceiro ano que recebeu a Gibiteca Silmar Jeremia, que é essa gibiteca itinerante ali da Escola de Artes, né? E que foi desenvolver um trabalho lindo, assim, com a turma, levando toda a história, né? Das histórias em quadrinhos, como que surgiram. As rodas de conversa. Aqui a gente conversou sobre uns livros que eles haviam lido e eles contaram para os colegas. Tomamos um chazinho no final desse momento. E aí, de acordo com Pat, o que faz as crianças lerem? Essa autora, ela traz o seguinte: não busquemos aí receitas que fizessem deslanchar de maneira imediata e automática o gosto de ler. Ele surge por caminhos diversos, muitas vezes inesperados.
O que a biblioteca pode oferecer são encontros. Encontros com livros apaixonantes, comoventes, divertidos. Esses livros tão bons que seria uma pena não topar com eles no caminho. A biblioteca conhece esses livros. Ela os ama. Já os leu muitas vezes junto às crianças e sabe o quanto elas apreciam e como frequentemente voltam a eles. Eu achei maravilhoso isso. E para mim, assim, fica mesmo esse conceito, esse novo olhar, né, da biblioteca como um lugar de encontros, onde ali podem acontecer muitos encontros dos mais diversos, encontros com obras, encontros com autores, encontros com colegas, um lugar de muitos encontros. E aqui eu trago a imagem também de um recente lançamento de projeto literário com a turma do 6º ano, com o livro Pequeno Príncipe. As estações, que é uma forma da gente trabalhar também agora na pandemia com um pouquinho mais de distanciamento, né? Então, enquanto uns leem as histórias em quadrinhos, outros leem o seu livro literário, outros brincam, ali tem um momento de descontração com os puppets, e a cada tempo eles vão trocando as estações, então. As leituras individuais, em grupos. Estou chegando ao final. Aqui também eu trouxe uma atividade que aconteceu ontem, essa é bem fresquinha, que aconteceu ontem já com essas intervenções artístico-culturais da Feira do Livro. Aqui eu estava realizando, então, com a turminha do Infantil 2. A gente trabalhou a cantiga do Palavra Cantada, né, a Lagarta e a Borboleta. Então, nós fizemos essa atividade. E foi um amor, eles adoraram. E aí eu trago esse fragmento dessa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil 4, já tem a 5 também, mas me chamou muita atenção essa parte da número 4, que diz assim, que a pesquisa indica que 73% da população gosta de ler. Entre as respostas sobre o significado da leitura, destacamos que 22% dos entrevistados disseram: me ensina a viver melhor. É difícil, afinal, um leitor assíduo não resgatar memórias afetivas, por vezes vindas da infância, ao falar sobre obras que marcaram sua vida. Então, tenho certeza que se eu abrisse assim, cada uma que teve esse contato na infância teria alguma obra para relatar, né? E isso evidencia a necessidade de agir na produção dessas futuras memórias literárias. E aí eu me pergunto, que memórias literárias eu quero que os alunos, que os meus frequentadores da biblioteca escolar tenham no futuro? Então, e eu preciso apresentar isso para eles, né? Eu preciso ajudar na formação dessas memórias. E com a pandemia, então, uma das formas que a gente encontrou da biblioteca estar pertinho das crianças, já que as escolas foram fechadas, as bibliotecas escolares também, foram as oficinas de leitura, que eu realizava, então, com algumas turmas. Aqui eu estou realizando uma oficina com a turma do 2º ano. Nós estamos brincando com o jogo do absurdo, que são aqueles livrinhos, caixinha que chamam agora, né? Para mim são baralhos, mas são os livrinhos caixinhas. E eles adoram esse jogo, eles precisam localizar qual que é o absurdo que está ali naquela cena.
também a ferramenta que a escola tem, que é o Clipe Escola, que é uma forma assim de comunicação com as famílias. Então, mandar um videozinho, uma dica de leitura, um recadinho. Aqui eu estou contando a história da Casa Sonolenta, eles estão todos no escurinho, assim, porque a gente ambientou, que é uma história que começa um dia nublado, chuvoso. O drive-thru literário também que foi realizado. Então, nessa atividade, as crianças traziam, né, quem tinha algum livro para doar, que foram livros que a gente recolheu e foram doados para uma instituição escolar, uma outra instituição escolar, e eles levavam um livro surpresa, então, da biblioteca para ler em casa. A automação também da nossa biblioteca, assim como a Carol trouxe ali, foi um marco também, porque tornou possível que as crianças tivessem esse acesso ao nosso catálogo de casa, que pudessem fazer as suas reservas, as suas renovações, criar a sua lista de favoritos, ler os resumos, escolher, né, as obras. Então, foi uma grande conquista, assim, para os pais, para os alunos e para nós também, né? Então, todo o nosso acervo ainda está sendo migrado para esse sistema, é algo que ainda vai levar um tempo, mas nós já temos uma boa parte ali. E para concluir, então, eu trago uma escrita minha mesmo, que diz assim, que letras formam palavras, palavras formam frases, frases formam histórias, histórias formam livros, livros formam bibliotecas, bibliotecas favorecem leituras, e leituras transcendem saberes. As referências. E aí, eu me coloco à disposição também, para se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida. Isso é o que eu venho aprendendo. Eu sei que eu tenho muito ainda que aprender, eu sou uma pessoa assim que tenho muita vontade de aprender e buscar fazer o diferente e ter essa parceria assim com as professoras. Eu penso que a biblioteca escolar, ela tem que estar muito juntinha assim com o professor. A gente tem que ter esse contato, saber o que está acontecendo lá na sala de aula, saber o que está acontecendo na escola, porque senão a gente se torna algo isolado. E eu, em nenhum momento, eu quero me sentir isolada, bem pelo contrário, né? Eu quero estar bem pertinho, então o que eu posso colaborar e desenvolver ali junto aos professores, eu tenho feito. Obrigada. Obrigada, Sandra, por ter compartilhado, né, um pouco da sua experiência. E nós tivemos uma troca, né, numa disciplina aqui do curso de Biblioteconomia, chamada Biblioteca Pública e Escolar, e foi muito bacana. A gente fez um aquecimento para esse encontro de hoje, né, e eu lembro, assim, o quanto as trocas que a gente foi pensando, né, tanto o encontro na Feira do Livro, né, quanto durante essa aula, a experiência da Sandra enriqueceu muito, assim, as experiências, né, minha e da Carol, porque ela traz esse olhar de alguém que é da pedagogia, né, alguém que vem do âmbito escolar. Então, isso enriquece muito, principalmente quando a gente pensa no ambiente escolar, né, desse profissional que vai estar inserido num ambiente que ele tem características específicas, demandas, né, então a biblioteconomia aprende muito também, né, com essas experiências que estão lá na escola. E aos poucos, né, eu lembro da Sandra contando o quanto esses conhecimentos eles foram facilitando esse processo de organização, de pensar os espaços, as fontes de informação,
né, o pensar a informação em si, mas toda a bagagem que ela tem já na experiência na educação, né, isso é fundamental para criar esses links. Então, acho que num espaço curto de tempo, né, que a Sandra está na biblioteca, ela já conseguiu desenvolver muitas atividades justamente pela bagagem, né? Então, eu vejo o quanto a gente vai agregando, né, no espaço escolar. E com isso também, né, uma demanda muito grande que nós temos a nível nacional sobre profissionais que atuem nesses espaços, né? Então, nós temos a Lei 12.244, onde ela já está, né, valendo, né, essa lei, mas devido à pandemia ela acabou, né, tendo alguns atrasos também, né, mas a gente vem nesse movimento com a Associação Catarinense de Bibliotecários, com o CRB, com a associação, né, porque a gente entende que em grande parte, né, do nosso cenário, nós estamos vinculados a organizações públicas, né, e como a gente inicia esse movimento, não adianta apenas a gente formar as pessoas que vão estar nesses espaços, mas a gente precisa integrar os gestores, os governantes, termos políticas públicas para concretizar. Então, é uma ação muito macro, mas a gente fica muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né, compartilhando algumas dessas experiências, mas também no sentido de há uma cobrança no contexto, mas a gente precisa estar conectado com esses outros espaços também, né? Porque quando a gente fala em educação, a gente tem um sistema, né, muito mais macro que abrange, mas eu vejo que a gente vai tomando ações em diferentes campos para que a gente possa avançar nessas discussões também, né? Estar aqui dialogando com vocês é um grande passo. E na sequência, não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Pode também abrir o microfone. Fiquei muito feliz de ver as pessoas, eu acho que torna tão agradável, né, estar aqui vendo as pessoas, né, e fazendo essa troca. E eu estarei enviando, né, acho que a Carol tem os e-mails, uma avaliação do nosso encontro de hoje, no sentido de ouvir vocês também, né? Quais foram, né, as expectativas que vocês tinham com o evento, né? O que surgiu também, né, a partir desse encontro, outras necessidades, né, outras temáticas que a gente pode vir a conversar em outros momentos, também acho que isso é bem importante, para que hoje seja, né, um primeiro contato de muitos outros que a gente pode ter, né, no decorrer do próximo ano, de ações que a gente pode vir fazer em conjunto. Então, vou contar com vocês. Sheila, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho a prerrogativa de trabalhar junto com a professora Sandra e acompanhar essa experiência na biblioteca. E Jéssica e Carol, assim, acompanhando de perto, né, a experiência da UNO Chapecó, da biblioteca e da biblioteca pública, dizer assim que vocês são muito valentes, sabe, por empreender, por dar esse novo olhar para as professoras sobre esse espaço tão importante dentro de uma sala de aula, dentro de uma cidade, dentro de um país, né? Porque a biblioteca cumpre uma função muito mais do que guardar. Isso eu fui aprender com a Sandra, tá? Porque até então, na minha experiência de infância, a biblioteca era um lugar do né? Só podia ir se fazia ficava em silêncio, e agora não. Então, parabéns mesmo pela essa oportunidade que vocês deram para quem esteve aqui de limpar as lentes do entendimento e poder perceber esse grande espaço que é a biblioteca pública, a biblioteca escolar, né? Então, muito grata. E, infelizmente, eu não consegui ficar com a câmera toda, porque eu estou na escola e o sinal aqui oscilou, então, mas eu acompanhei, assim, ouvindo. E vocês estão de parabéns pela valentia, por ter mostrado para nós essa possibilidade de entender as coisas diferentes. Muito obrigada. Agradeço a sua fala, a sua contribuição, Sheila. Isso me traz, assim, o quanto essas experiências, né, nos aquece o coração, né, o quanto nos dá sentido, né, para as nossas práticas, né, tanto eu vejo, assim, a nível pessoal quanto profissional, sabe? E eu acho que posso falar pela Carol, pela Sandra, né? Algo que a gente faz com tanto amor, a gente gosta tanto desse espaço, nos faz muito bem, né? A gente fez essa semana uma oficina sobre literatura e afeto também. Então, é um desejo de compartilhar com outras pessoas para que essas pessoas tenham essas memórias também, né? Que outros profissionais possam ressignificar também, né, a sua formação, né? Buscar outros caminhos, né? E eu vejo que o espaço da biblioteca é esse lugar encantador, assim, onde eu fui
eu conheci um pouco mais, né, com a graduação, né, em biblioteconomia, mas o grande diferencial foi conhecer as pessoas que trabalhavam nesses espaços, porque é isso, né, que nos dá força, que nos encanta, que a gente vê que é possível apesar dos cenários, porque a gente sabe que trabalhar com educação e cultura é muito desafiador, né, tanto, né, a nível nacional, quanto, né, nas localidades também. Então a gente entende que é um direito, né, das pessoas, da comunidade ter acesso, né? E eu gosto muito de trazer essas questões de a gente formar pessoas nas localidades para que a gente seja agente de transformação no nosso município, na nossa comunidade, né? Porque as pessoas elas precisam desses momentos, né? De leveza, de leitura, de buscar mesmo um refúgio das dificuldades. Acho que esse momento de pandemia foi tão difícil também, né? Então que a gente possa proporcionar, né, para as pessoas, né, esses momentos. E muitas vezes a gente vai ter que trabalhar de forma educativa também, né, para que essas pessoas possam ressignificar as memórias que elas têm com a leitura, com a biblioteca, e para isso a gente não tem idade, né. Eu fui ressignificar várias questões e gostar, hoje eu gosto muito de literatura infantil, eu já estava no doutorado, acho que foi em 2017 a primeira vez que eu me senti assim, o quanto a literatura infantil me ajuda a olhar para diversas questões da vida. Então, eu gosto de trabalhar isso com os alunos para que eles não se sintam à margem, né, de não realizar essas ações porque eles não tiveram essas vivências. Então, acho que a gente pode oportunizar esse momento, né, em diferentes momentos da vida também. Marina. Deixa eu ligar meu microfone aqui. Bom, então eu quero agradecer pela oportunidade de estar junto com vocês. Não estudo biblioteconomia, não sou formada em biblioteconomia, mas estou tendo uma oportunidade, né, de estar à frente da Biblioteca Pública do município de Ouro. E aquilo que a Sandra falou antes foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela falou da questão da pessoa que está dentro da biblioteca, a bibliotecária, ela precisa ser uma pessoa afetuosa, uma pessoa que as crianças queiram estar perto, queiram estar junto. Porque eu lembro quando eu era pequena, tinha a tia da biblioteca, a gente chamava, né? Ela era muito brava. Então, assim, a gente perdia, na verdade, aquele encanto de estar no espaço, né? Então, essa questão do afeto dentro da biblioteca é muito importante também, cativar as crianças, cativar as pessoas que frequentam o espaço, né? Então, seria isso que eu teria para falar e agradecer a vocês por essas trocas de experiências. Obrigada, Marina, né? É tão bom ouvir vocês e saber que a gente está em sintonia, que esse momento que a gente pensou, ele faz sentido para vocês, porque eu acho que esse é um grande avanço que a gente tem na biblioteconomia, fazer essas trocas, dialogar com as pessoas, e que a gente não fale só de teorias por teorias, pensar em organizar uma biblioteca pela organização, mas que isso seja, de fato, algo próximo das pessoas. Então, enquanto bibliotecárias, né, eu acho que a gente tem muito esse conceito de que toda a organização, que as ações, elas sejam, né, as nossas técnicas, as ferramentas, elas sejam aplicadas, mas que elas sejam contextualizadas a partir de cada realidade. Então, isso é muito grandioso, né, a gente estar dialogando com vocês, né, e fazer essa troca. Eu acho que a Glenda, por favor, Glenda. Bom, eu gostaria de falar como ex-professora, estou de aposentadoria esse ano, mas foram 32 anos em sala de aula, sendo que desses, uma parte na educação infantil, uma parte no Fundamental 1, outra parte no Fundamental 2, na qualidade de escritora. Então, assim, eu tenho uma vivência e um privilégio. Eu estudei no Colégio Bom Pastor, que na época de 70 e 80 já tinha uma biblioteca imensa. Eu cresci dentro da biblioteca, eu sou um rato de biblioteca desde sempre. Eu brinco com a Carol porque chegou um ponto ali numa época, no final dos anos 80, que eu já tinha lido tudo que tinha para empréstimo ali na biblioteca pública. Eu emprestava 2, 3 livros por semana. Então, a minha convivência com a biblioteca é muito grande. Eu lancei meu primeiro livro
na biblioteca, né? A Carol me chamou para isso. Nosso clube de autores, os autores de quinta, ele nasceu e cresceu, se desenvolveu dentro da biblioteca pública. E eu vejo assim a importância, como professora, como mãe, do espaço da biblioteca. A minha biblioteca no Colégio Bom Pastor tinha sempre uma senhorinha sorridente, eu esqueci o nome dela, mas o sobrenome era Colpani. Ela era assim maravilhosa, acolhedora. Você chegava, ela estava sempre pronta para te auxiliar. O meu magistério foi diferenciado porque ele foi bastante voltado para a literatura infantil, a gente conhecer, a gente dramatizar, a gente fazer história em quadrinho, a gente trabalhar com a literatura infantil. E isso se refletiu no meu trabalho a vida toda. Eu sempre tive uma mini biblioteca dentro da minha sala de aula, na época que eu trabalhava com as séries iniciais, e com a pré-escola também. Então, o aluno, aquele rápido, ligeiro, que normalmente é o problema dentro da sala, ele não era problema, porque ele ia para a biblioteca que nós tínhamos na sala, e ele lia livro, revista, gibi. Eu sou uma defensora do gibi, tirando o Cebolinha, porque aquela criança que ela não teve um primeiro contato com a leitura, o gibi é uma porta de entrada de desenvolver o leitor, de chamar para a curiosidade. Às vezes você pega alunos aí no 5º ano, no 6º ano, que ele não tem o hábito de leitura, ele não gosta de ler, e quem disse que não pode ler gibi, né? É uma forma de leitura. E isso desenvolve. Então, eu tenho assim uma relação de amor com os livros, com a biblioteca, e esse amor acabou extrapolando e virando escritora, né? Então, eu nunca imaginei, eu sempre tive a vontade de escrever, mas nunca me imaginei sendo uma escritora de literatura infantil. E, na realidade, a porta que abriu o meu caminho para a literatura a nível nacional foi a literatura infantil, foi através de um livro, uma antologia da Literarte, que depois virou desenho animado, está lá no canal do YouTube da Literarte, onde poesias e contos, pequenos contos, foram então ilustrados, né? E essa foi o pontapé inicial, e daí vieram outras histórias, né? Hoje, resgatando aí a questão da ecologia, da convivência com a natureza, com os animais. Então, tenho 2 dessas obras que estão lá no meu canal do YouTube, o resto ainda está em busca de patrocínio para publicar, mas já estão disponíveis aí em antologias pelo Brasil afora. Por quê? Porque é pelas crianças que a gente constrói esse caminho da leitura. E a leitura tem o poder de ampliar os nossos horizontes, de nos fazer viajar por terras longínquas, viajar no tempo, viajar para o passado, para o futuro, viajar na imaginação, né? O Wilker estava aqui antes, não sei se ainda está aí, é um sujeito assim, apaixonadíssimo, né, pela leitura, pelo livro, e a gente tem um amor incondicional ao livro. Então, o trabalho de vocês nas bibliotecas, ele é um trabalho fundamental para que a gente possa formar cidadãos mais sensíveis, mais conscientes, mais atuantes na sociedade. Então, parabéns para aquelas que estão nessa área, que trabalham, né? O meu muito obrigado aí a Carol pelo todo o apoio, porque ela é uma parceiraça no trabalho, tanto como professora, quanto como a bibliotecária, né? A apoiadora ali na biblioteca pública, incentivadora nossa, dos escritores. Então, muito obrigada. Obrigada, Glenda. Acho que são tantas possibilidades, né, que as bibliotecas nos possibilitam, assim, né, quando a gente pensa em pessoas, né, que possam ser criativas, em se desenvolver, né, então são várias formas que eu vejo que tanto no âmbito das bibliotecas quanto da educação a gente forma pessoas de diversas áreas, né,
Então a gente consegue ampliar as nossas possibilidades, né? E eu acho e permitir também que as crianças possam se reencantar com o mundo da educação, né? Que a escolha, né, por serem professores, né, por estar nesses ambientes e fazer a diferença também, seja, né, uma possibilidade que eles possam encontrar, né, ou escolher uma profissão também. Bem, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer a parceria da Sandra, da Carol, que foram assim incríveis, né, nesse mês de planejamento, de apoio, de trocas para a gente estar aqui. E eu vou estar encerrando aqui a gravação. E na sequência eu quero fazer um sorteio, né, para as pessoas que estão aqui desse livro, que é Inovação em Escolas com Bibliotecas. É um livro que surgiu de uma especialização de gestão em bibliotecas escolares que aconteceu pela UFSC em 2015, se eu não me engano. E quero compartilhar para que, né, vocês possam ter leituras também, né, e possam estar enriquecendo os acervos de vocês e fazendo essas trocas. Esse livro também está disponível na biblioteca pública para quem tiver interesse, né? Então eu vou estar encerrando a gravação e quem tiver interesse, né, no livro pode ficar mais uns minutinhos que a gente faz aqui um sorteio e verifica como a gente vai fazer a entrega ou envio. Bem, vou fechar aqui.